Era um grupo vitorioso por natureza. Não foi uma meramente sorte, né? Foi um trabalho que superou tecnicamente o primeiro mundo. E eu disse que antes de encerrar minha carreira, um dia eu repetiria o feito de 93 jogando pelo São Paulo. Demoraram 12 anos, mas o feito foi repetido em 2005. O São Paulo, eu falo, toda vez que vai para o Mundial, o São Paulo vai ser campeão, porque o São Paulo sempre tem uma estrela, né? Eu acho que o São Paulo mudou a trajetória de Libertadores, de futebol e de Mundial Interclubes, né? Da forma que todo mundo passou a ver depois daquele São Paulo 92. O dia 18 de dezembro de 2005 marcou a história dos São Paulinos. A vitória diante do Liverpool tornou o São Paulo o primeiro clube brasileiro a ser tricampeão do mundo. Mas foi na década de 90 que o tricolor começou a mostrar a sua força. Em 1992, começava o Projeto Tóquio. O primeiro passo dessa trajetória campeã foi contratar um fisiologista, uma novidade nos clubes brasileiros. Eu já trabalhava com esporte do ponto de vista de ciência na universidade. Passou algum tempo, eu acabei sendo contratado pelo São Paulo para estruturar o que na época era uma coisa no futebol totalmente desconhecida, que era a fisiologia do exercício no futebol. No início do ano, como a gente tinha sido campeão brasileiro, a gente tinha uma Libertadores pela frente, aí foi uma coisa minha com o Turíbio, né? Nós chamamos de Projeto Tóquio. Nosso planejamento chamou-se Projeto Tóquio, que a gente queria, né, fazer uma boa temporada, ganhar Libertadores e chegar a Tóquio. Então a gente dava retaguarda para o preparador físico, para nutricionista, para o médico, para o fisioterapeuta, buscando essas informações na ciência. Pelo planejamento que o São Paulo já tinha do ano, né, a gente tinha que estar todo mundo voltado numa condição. E o mais importante, os jogadores entenderem isso e querer fazer. Como o clube, felizmente, teve resultados muito bons, isso tudo contribuiu para a importância desse trabalho crescer. A gente tinha um comandante, a gente tinha uma voz de comando muito grande, que era o Tele. E o Tele era o carro-chefe, porque perder para ele era uma palavra que não podia existir. Ele não queria ir para o São Paulo. Não para o São Paulo, ele não queria trabalhar. Ele estava estressado. Aquilo fazia mal para ele, aquele excesso, mas também fazia falta. Aí ele foi para o São Paulo e foi conhecendo São Paulo. Aqui é as salas de musculação, aqui é o campo 1, campo 2 e tal. E passou por um jogador. Esse jogador era o Raí. E o diretor que estava apresentando falou para ele, ó, esse daí você nem cumprimenta, que a gente está vendendo, está dispensando, porque é um molengão, alguma coisa assim. E o Raí não despertava, jogava na posição errada. E quando o Tele chegou, botou o Raí ali na posição certa, o 10 no meio do campo, e o Raí começou a subir. Eu diria assim que eu estava num momento de uma certa acomodação. E o Tele chegou me provocando, né? Provocando no sentido assim, pô, você faz tudo isso muito bem feito, mas cadê? Você pode fazer muito mais gols, você tem 1,90 m, você faz quantos gols de cabeça por ano? E para isso você tem que treinar, e você tem que estar mais presente na área, que você dá o lançamento pro lateral, você tem que correr lá para pode ajudar, tem que ajudar mais na marcação, então ser um jogador mais completo e fazer eu perceber que poderia chegar muito mais longe. O profissionalismo dele, a condição dele, a conduta dele, fazia com que nós, que estávamos ali iniciando ali, tinha que fazer igual ou mais do que ele. Se o Raí faz isso tudo de trabalho, se o Raí se cuida, se o Raí faz isso aí, e a gente tem que seguir a mesma conduta dele. E o Tele te dava oportunidade. E o São Paulo não tinha como abrigá-lo no hotel e ofereceu o seu CT que ele gostou. Ele ajudou a desenvolver o CT, virou o melhor CT que talvez até na Europa, na época, podia concorrer com muitos lá. E os solteiros todos moravam no CT da Barra Funda. Ele tinha sob o guarda-chuva dele para realmente nada escapar.
Então você imagina você morar com o seu treinador, dependendo do horário que você saía no corredor, você cruzava com ele e te olhava assim, ó. Tipo, o que você está fazendo meia-noite aqui no corredor? Você devia estar dormindo. O jogador tem que ter horários, tem que se alimentar direito, tem que dormir na hora certa, não pode encher a cara. Pô, eu tive um pai militar. Meu pai não foi tão linha dura comigo quanto o Tele. Bronca do Tele era todo dia, era normal. Qualquer situação, eu tive que mostrar minha declaração de imposto de renda pro Tele, porque ele achou que eu estava comprando só carro. O Tele sempre foi um treinador muito disciplinador, muito exigente em relação àquilo que ele queria. Disciplina tática, em treinamento, em comprometimento. Quando eu cheguei no São Paulo, né, eu fui artilheiro da 2, né, e o Tele que mandou me contratar, né, aí ele falou assim, ó, você não sabe cabecear e você não sabe chutar, né, ele falou pra mim, o Tele. Não é possível, jogador de futebol profissional não sabe bater na bola. Você sabe chutar, eu olhei, mas chutar e bater na bola é a mesma coisa, né? Chuta só com o pé direito, domina com o pé esquerdo, chuta com o pé direito, domina com o direito, chuta com o esquerdo. Eu sabia cabecear, mas ele queria cabecear do jeito dele, né, ele não gostava que pegava no cucuruco. Mesmo que você fazia um gol, se pegasse um cucuruco, ele te corrigia. Quantas vezes eu fui para casa com o nariz sangrando, botando sangue talhado para fora, de tanto treinamento de cabeceio. Ele tinha um idealismo por trás de tudo, que era chegar àquele time ideal, aquela maneira de jogar ideal, que ele falava que, né, que não existe perfeição, mas a gente pode chegar perto dela, né? Então ele tem aquela coisa para eles mesmo, para os objetivos dele, mas para chegar nisso ele tinha que também de cada um tirar, provocar e com o tempo eu acabei criando uma relação com o Tele que começou a fazer esse, né, depois que ele ter mexido comigo e tal, não sei o que, viu que eu alcancei um estágio muito próximo do que ele queria, aí eu passei a funcionar como aí o meio campo entre ele, o estilo dele, o estilo mais autoritário, muitas vezes até com um grupo, né? E aí criou um equilíbrio que acabou sendo importante também para esse período. Os resultados do Projeto Tóquio chegaram em 1992, quando o time venceu a Libertadores e viajou em busca do seu primeiro título mundial. O desafio era enorme, desbancar o favoritismo do Barcelona. O Tele, o que ele mais usou foi assim, é uma oportunidade única. Nós não sabemos, nem vocês, atletas, nem nós da comissão técnica, quando é que nós vamos voltar aqui, se vamos voltar. Então, 25 horas de voo na época, nas costas e tal, então é um esforço muito grande para a gente desperdiçar. Não tinha a doutora Patrícia no início, né? E ela, além de ser doutora em nutrição, ela era triatleta. Aí passou a ter uma alimentação mais adequada. Em julho, o hotel lá já tinha o nosso cardápio. Eles falaram, olha, essa quantidade de carne, isso aí vai ficar muito caro. Aí calcularam lá mais ou menos 80 quilos de carne para a gente levar. Aí alguém falou assim, o Marcos Freire, né, que é da agência, isso aí não vai passar na alfândega. Não vai ter como entrar com 80 quilos de carne lá. Aí que nós fizemos. Os isopor que veio a carne, acho que foram 3 isopores. Aí a gente colocou 6, vão 2 sacos de roupa, com isopor dentro, com a chuteira em volta, virada com a trava da chuteira para fora, para mostrar que era um saco de chuteira. E aí nós conseguimos ter essa quantidade de carne que a gente precisava lá, porque a carne lá realmente era muito cara. O Barcelona chegou para jogar em Tóquio 1 dia ou 2 dias antes do jogo, não lembro bem agora. Nós chegamos uma semana antes. Perguntaram para o Cruyff por que ele chegou na quinta-feira, se o São Paulo estava lá desde segunda. E ele parece que deu uma declaração, falou assim, para jogar com o São Paulo, eu não preciso chegar aqui na segunda. Na véspera do jogo, nós treinamos antes do Barcelona. E a delegação do Barcelona chegou e estava assistindo nossos treinos, já era o famoso recreativo lá, o rachão lá. E as filhas do Fernando escutaram, o Fernando Casal de Reis, escutaram os jogadores falando assim, ali na gozação, mas não pro Cerezo escutar, corre Cerezo, corre, amanhã você vai voltar a pé para casa. O Cerezo chegou como o mestre Cerezo, né? Chama ele de mestre, meu mestre. O Tele não gostava, chamava o Cerezo de mestre, o mestre aqui sou eu. Com aquela idade toda, ele com uma
um vigor físico, uma vontade de demonstrar, uma vontade de jogar futebol, sabe, uma vontade de explicar, de ensinar para nós que éramos mais jovens, né, que ele estava vindo da Europa e todo mundo aquela curiosidade, como é que é o futebol italiano, tal, você na Sampdoria, na Roma, caramba, como é que é fazer história com aqueles grandes craques? E o Cerezo contava para nós as histórias, contava como é que era o futebol italiano e a gente ficava empolgado. E lá em Tóquio, quando se aproximava o dia do jogo, aí via o Pimenta, via o Fernando Casal del Rey, via os outros diretores. Doutor, cuida do Tele, que o homem está ansioso demais. Ele perdeu 2 Copas e agora é a oportunidade dele ser campeão do mundo. O médico deu um remedinho para ele estava meio dopado. Eu dava um ansiolítico para ele. Aí eu fui na minha maleta pegar a amostra gasta que eu tinha. Não, tinha acabado o que eu dava, que era de 2 miligramas. Aí tinha um outro lá de 3 miligramas, que ele não estava acostumado a tomar. Eu dei para ele. E ele no campo ficou tranquilíssimo. Eu mesmo assustei, falei, caramba, o homem vai passar mal, não é possível, ele não está extravasando o que ele extravasa. Ele estava no banco assim, nós falamos, doutor, você deu algum negócio? O professor deu o remédio dele, eu falei, legal. Tanto é que ele nem gritava, falou, mas ele não está gritando hoje, tem alguma coisa estranha, né? Eu só sei que aquele, se foi por causa disso que ele deu aquele sorriso na hora do meu gol, valeu tudo, né? Porque foi um sorriso muito relax mesmo assim. O Tele conseguiu fazer com que a gente acreditasse que nós tínhamos qualidade individual muito grande. Quando a gente entendeu que a gente precisava de cada um cumprir a sua função bem, a gente não perdia para ninguém. E não ia perder aquele jogo do Mundial. Tanto é que a gente tomou gol e o time continuou normal. Do mesmo jeito. Passou até a jogar mais. Após tomar o primeiro gol do Barcelona, o São Paulo reagiu e empatou o jogo em 1-1. E veio, enfim, a grande jogada, aquela que nunca tinha dado certo. Nós nunca acertamos no treino. Nós acertamos exatamente a falta que deveria e poderia acertar, aquela do Mundial. Por isso que o Raí ficou tão feliz, ele saiu comemorando, chutando, que ele queria correr para falar pro Tele, ó, tá vendo que nós acertamos na hora que precisava acertar? A intenção do Raí, quando ele saiu correndo, foi exatamente aquela, porque nós treinávamos. O Raí nunca conseguiu meter a bola na gaveta do jeito que ele meteu naquele Mundial. E a gente era aquilo ali, não tinha medo de errar, cara. A gente ia insistir. Se tivesse outra falta, o Raí ia bater do mesmo jeito, porque estava registrado no cérebro dele. Aquele ano, pô, a gente treinava muita falta, né? E aquela coisa, né? Tem uma expressão francesa, né? Quando você faz, persiste, uma hora paga, né? A expressão em francês fala uma hora paga. E a gente, no caso nosso, a gente recebeu na hora certíssima. Era realmente um time que não tinha vaidade, todo mundo jogava para todo mundo, ninguém queria saber quem era o melhor. Pra gente pouco importava quem ia ganhar chuteira de ouro, quem ia ganhar luva de ouro, quem ia ganhar chave da cidade, para nós não importava. Porque o segredo era jogar como time, fazer com que o time jogasse sem vaidade. Jogasse pro Raí, jogasse pro Milho, jogasse pro Palinha. Porque o mais importante era nós sermos melhores nas nossas posições, melhores naquilo que nós fazíamos. Porque se nós jogássemos como clube, como família, da maneira que foi, o São Paulo com certeza iria conquistar muitos títulos e acabou dando o pontapé inicial a partir disso aí. E eles falaram, isso vai ficar um legado pro resto da vida. Tudo bem, você tinha uma consciência que seu nome ficaria marcado. Mas saber que 30 anos depois é dessa forma como se lembra desse time, do torcedor, como trata, quer dizer, de tudo, mídia, ninguém pensava que ia ser assim. Ninguém imaginava que ia ser desse tamanho. Um ano depois de vencer o Barcelona, o tricolor conquistou mais uma vez a oportunidade de disputar o Mundial. Agora, o desafio era enfrentar o poderoso Milan. Já não era mais um São Paulo desacreditado, já era um São Paulo que tinha ganho do Barcelona no ano anterior. Né? Já não era o São Paulo qualquer um. Né? E aí você pega um time do Milan e aquele estilo do italiano, né? Já é mais achando que vai passar por cima, que vai te atropelar. Isso não aconteceu, porque já viram a gente já de igual para igual, né? Claro que abrir o microfone, vamos tentar nosso melhor, né? Estamos aqui para jogar, acabou o microfone, tirou o microfone dele, falou, não, vou pegar esses caras, vamos enfiar um saco neles. Esse era o Tele Santana. Já se criou uma rivalidade muito grande por causa do Cerezo também. O Cerezo ensinou o Val a falar um monte de palavrão. E aí tem um dia que você vai todo mundo num shopping. Os dois times, que fazia parte da programação.
E os caras passavam do Milan e o Valber xingava eles, né, italiano. E os caras sabiam que quem ensinou o Valber era o Cerezo. Para mim, o jogo com o Milan foi tenso, cara. Porque foram gols atrás de gols, né? Quando você tá no banco, você tá sentindo o clima lá dentro, né? Pô, você assistir pela TV à distância, ou mesmo da arquibancada, é outra coisa. Você fica mais tenso do que tá no banco. Ali eu trabalhando de garçom e tudo, e teve aquele gol foi 92, 93, né? E teve o gol do Miller. O Miller no último minuto, né? E eu aqui com a bandeja para servir ali a mesa com os casais. Cara, quando a bola entrou, esqueci que eu tava com a bandeja com a cerveja que eu chamo de Danone, os copos, o filé com frita que voou, caiu na mulher do pessoal, ficaram tudo bravo. Mas graças a Deus não fui mandado embora, mas tomei ali um puxãozinho de ureia, mas valeu a pena para comemorar aquele título ali, né, do Mundial, que é esperado o ano todo, né, para se disputá-lo e graças a Deus a gente conseguiu. Bicampeão mundial, muito especial para Tele e Toninho Cerezo. 10 anos antes, os dois carregaram o peso da eliminação da Copa de 1982. Agora, além de vencer, Cerezo foi escolhido o melhor em campo. É sempre importante um título porque o mundo do esporte é feito de glórias. Apesar que eu já tenho uma outra filosofia, eu acho que o importante é competir e principalmente se preparar para a grande batalha. Eu já perdi, eu já ganhei e agora é um momento de grande felicidade. Cerezo é um cara fantástico, cara, uma passagem incrível. Nós tivemos grandes jogadores no São Paulo, mas nós tivemos jogadores que marcaram no São Paulo. E o Cerezo foi um cara que ficou marcado no São Paulo. Fazer gol ainda na final do Mundial, para ele foi o ápice que ele poderia esperar. Lembra ele com a chave, né? Ele como ganhador do carro e tal. E eu vi o Cerezo contando dinheiro e repartindo para todos os jogadores, e tudo igual, tudo igual. Então, quantos somos? 24? Então ele fez 24 bolos de dinheiro para repartir para todo mundo. Foi um trabalho que superou tecnicamente o primeiro mundo. E outra vez, é um bicampeonato e conquistamos contra duas grandes equipes. O Barcelona foi um grande adversário o ano passado. Esse ano o Milan, que é considerado por muitos como a equipe melhor no mundo. E todos queriam ver esse jogo. Realmente foi um grande jogo, emocionante. Gols para cá, gols para lá, 5 gols numa partida. O São Paulo foi um time, um exemplo de uma equipe simples que foi galgando, conquistando, melhorando, aprimorando e chegou no ápice do Santos de Pelé. Foi o único, isso mudou a história do São Paulo. A vida internacional do São Paulo começa ali. 2 títulos mundiais consecutivos, Libertadores, um futebol que encantou. A gente sempre fala daquela coisa do time, né, da união do time se entender bem, de se gostar e tal, que era uma verdade que sempre é necessária, principalmente nos clubes brasileiros. Mas tinha algo mais naquilo, que ele era o prazer de jogar juntos, né, do jogo coletivo. O Tele, ele era mais torcedor que qualquer outro torcedor, mais confiante que qualquer torcedor. Né? Ele cobrava os caras porque exigia, porque ele queria ganhar. Eu sinto essa irmandade, essa aproximação, esse prazer que eles têm em me ver é exatamente o mesmo que eu tenho de vê-los, dos jogadores que conviveram. Então a gente virou uma congregação ali dos que tiveram o prazer, o privilégio de serem educados, orientados pelo Tele. 13 anos depois do auge da era Tele, o São Paulo conquistou o Tri da Libertadores. No grupo havia um campeão mundial de clubes, Rogério Ceni. Eu sei em 93 porque eu estava lá. O Rogério Ceni falou pro Valber, eu estava lá e ele falou: um dia eu vou para essa seleção. E todo mundo gozando, vai para a Copa São Paulo, vai para a Copinha, e todo mundo gozando da cara do Rogério Ceni. Seu destino, seu futuro é disputar a Copa São Paulo, vai disputar a Copa São Paulo, nem enche o saco. Rogério, eu estava presente no teste dele, na avaliação dele no São Paulo, né? Era um magrelinho, cabeludo, narigudo. Eu brinco que ele era, a gente faz de uma forma carinhosa, né? Meio tortinho, com trejeitos
ainda sem um fundamento formado de goleiro mesmo, ele tinha um talento. Eu acho que o tempo só deixou ele mais assim ainda, perfeccionista, quer dizer, ele queria e ele treinava, tinha hora que... E eu treinava muito, hein? Só que tinha hora que você fala, pô, o cara tá treinando mais do que eu mesmo. Ele tinha uma volúpia, cara. Ele se impressionava muito, o Tele, na época, com as faltas, né? Porque eles ficavam treinando faltas e eu era muito rápido no gol para as faltas. Então ele falava sempre, aquele garoto ali vai ter futuro, porque ele chega muito rápido na bola. E o Rogério, né? Eu convivo com o Rogério, né, muito tempo, convivemos juntos, e o Rogério tinha essa ambição de ser campeão da Libertadores e campeão do mundo. Ele queria muito, né? O tempo foi passando, São Paulo não foi mais jogando Copa Libertadores, e eu disse que antes de encerrar minha carreira, um dia eu repetiria o feito de 93 jogando pelo São Paulo. Demoraram 12 anos, mas o feito foi repetido em 2005. Em 2005, havia uma diferença muito grande entre europeus e brasileiros. Na Europa, dinheiro de sobra e times que pareciam uma seleção internacional. O Liverpool estava 16 jogos invicto e 11 sem tomar gol. Engraçado que depois que nós ganhamos o jogo, primeiro jogo, nós fomos assistir o jogo deles. O jogo tinha acabado de começar, chegamos atrasados 1 ou 2 minutos só. Quando nós sentou na cadeira que olhou pra cá, tava 3-0 pro Liverpool já. E eles meteram 5 no time, né? Nós voltamos para falar, cara, vai ser duro o jogo, né? O lado psicológico, principalmente no lado psicológico de uma situação desfavorável, onde o adversário se coloca como favorito, né? Ele é muito complicado. Quando eu, por exemplo, tinha uma lesão no joelho e joguei com essa lesão no joelho, mas eu sabia o meu limite, até onde eu podia ir, tanto que no último dia de treinamento eu nem participo dos treinamentos, mas era o que eu tinha de limite para trabalhar, para estar pronto para aquele jogo. Eu lembro que no dia que nós fomos jogar a final, nós parelhamos aqui assim para entrar no campo, né? E tava eu e o Paulo aí, na hora que parelhou o nosso time, parelhou o time do Liverpool, né? O nosso time era Cicinho, Mineiro, Josué, Júnior, os caras tudo... E o time dos caras era tudo gigante, né? Sissoko, Rap, os caras tudo... Era um time que para os padrões nacionais ou sul-americanos era muito forte fisicamente. Você tinha um trio de zaga de bola aérea muito boa. Tinha Amoroso e Aloísio, 2 caras acima de 1,80 m muito fortes, e Danilo no meio. Ou seja, fisicamente era um time privilegiado para o padrão América do Sul. Tinham 2 situações que foram muito claras. Quem estava ali sabia disso. Que era tanto o Cicinho quanto o Júnior, que tinham facilidade nisso, quando eles fossem abordados pela pressão do adversário, que jogava ou pela esquerda ou pela direita, que eles lambessem aquela bola e carregassem. Porque ao fazerem isso, a gente ia desmontar aquelas linhas dele que eram quase que intransponíveis, né? E a outra coisa era a entrada do Mineiro e do Josué, entendeu? Com o Amoroso e o Aloísio, muito mais o Amoroso, né? Fazendo esse pivô e criando um espaço para poder entrar os homens de trás, que era a maneira que a gente tinha de superar a última linha defensiva dele, né? Aloísio era uma aposta. Ele sequer havia estreado com a camisa do seu time de coração. Eu tinha uma coisa assim que me marcou muito, que era estudar os jogadores que ficavam livres, né, no mercado, né? Aí eu trouxe Cicinho, trouxe Rodrigo, aí depois veio o Júnior, depois veio Josué, veio o Mineiro, né? Veio Amoroso, Aloísio, Luizão, nessa época da Libertadores. Então aí nós disputamos a final contra o Atlético Paranaense, e o Aloísio era o centroavante do Atlético. Nos 2 jogos contra nós aqui no Morumbi e lá no Beira-Rio, ele foi muito bem. Então, como terminava o empréstimo dele com o Atlético Paranaense, e a gente sabia que, né, ele ia ficar livre lá no Rubi Kazan, né? Aí nós acabamos trazendo ele. O último jogo meu do Atlético Paranaense foi Atlético Paranaense e Palmeiras. Ganhamos de 1-0, eu fiz um golaço no Sérgio, que era o Sérgio goleiro, de canhota. Então, na hora do chute, eu vim pro São Paulo com 3 centímetros aberto. E o São Paulo ainda me aceitou para ir pro Mundial. Na verdade, nós fizemos jogos amistosos, ele nem jogou, né? Ele só foi para jogar, recuperamos ele, para ele jogar os jogos do Mundial, né? Eu acho que o que surpreende é o passe do Aloísio. Esse era o que eu não tinha visto ainda. Esse foi o coelho tirado da cartola, foi o grande lance, ou a grande diferença da jogada em que saiu. O Fabão jogar aquelas bolas ali,
padrão, normal. Aloísio proteger, normal. Mineiro infiltrar, normal. Passe do Aloísio, totalmente fora dos padrões, e foi, acho que de tudo, é o grande mérito da jogada, a grande diferença da jogada, tá no passe do Aloísio para o Mineiro. O povo pergunta para mim qual foi o gol mais bonito da sua carreira, eu digo passe. Para mim eu considero como passe, não tem gol mais bonito da minha vida, da minha carreira, da minha história, se não fosse aquele passe eu fui conhecido mundialmente. Foi muito estudado, né? Os caras acharam, a Luiz achou, não. Achou não, era uma coisa assim já, o Fabão recebia a bola, ele vinha trazendo, quando os caras saíam, aí o Luiz vinha receber, e nessa que o Luiz vinha receber, o Mineiro saía por trás nas costas do zagueiro. Então daí, quando o Fabão lançou, no treino ele só dava no pé. Dessa vez ele lançou e ela veio logo aonde? No peito. Então quando ela bate aqui, mas tem cola super bonda, ela bate e fica. Então deu certo aquela trivela que eu falo Ronaldinho Gaúcho, né? Talvez ninguém esperasse que o passe fosse do Aloísio, né? Até o Aloísio brinca, ele sempre brincou e fala assim, eu dei uma de Ronaldinho, aquele jeito dele falando, né? Naquele momento, vencendo por 1-0, Rogério Ceni mostrou a sua maior virtude. Aquilo que os São Paulinos já sabiam, o mundo inteiro pôde ver. Ele tinha ido um dia antes no dentista, lá no Japão, que ele estava com uma dor no dente do siso, né? E aí quando ele veio, aí no dia também nos treinamentos, acho que ele já estava com uma dor no joelho, sentindo uma dor no joelho, mas mesmo assim ele foi pro jogo e pegou pra caramba. Eu tive que, entre o primeiro e o segundo jogo, da semi e a final, eu tive que ir num consultório para extrair o dente do siso, porque começou a me doer muito. E foi um alívio, porque dali tirou, a dor foi tirada com a mão. O Rogério é muito determinado, né? O cara é determinado e aquilo ali para ele era a vida dele, aquele jogo. Né? Nos últimos 5 minutos, eles finalizaram mais umas 4 ou 5 vezes no gol e a bola passava e cruzava. Enquanto não deu o último chute que passou ao lado da trave e que dá o tiro de meta. E aí eu vejo no banco todo mundo já, eu imaginei que estava no fim, eu dei mais aquela caminhada, segurada, não tinha nem cartão amarelo ainda, né? Pensei, vou segurar, e os caras faziam assim no banco. Aí quando a bola sai do pé, que ela atravessa o meio-campo e o Archundia acaba o jogo, aí foi momento de... Mas foi... O segundo tempo, eu diria para você que teve uns 90 minutos. O segundo tempo. O primeiro foi de 45, mas o segundo foi um jogo de 90 minutos, a segunda parte do jogo. Passei raiva pra caramba, passamos sufoco e, poxa vida, eu lembro de todo o lance, eu tenho tudo na cabeça, os impedimentos, como é que foi, como é que não era, né? Então eu tenho tudo, mas assistir de novo? Ah, não. Era um grupo vitorioso por natureza. E me explico. O Leão foi campeão estadual, saiu, foi pro Japão. Eu cheguei, conseguíamos ganhar Libertadores e Mundial. Depois, Muricy assumiu e foi só 3 vezes campeão brasileiro consecutivamente. Então, eu acho que o grande segredo foi esse, cara. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com o grupo. Ser campeão é muito bom. Ser campeão com uma instituição como o São Paulo Futebol Clube é melhor ainda. Quer dizer, aí você fazer parte disso tudo, cara. Um moleque de Jundiaí, pô. É impressionante, pô, falar, pá, o cara saiu de Atalaia com 17 anos, cortador de cana, trabalhava na usina de cana-de-açúcar, garçom, São Paulino doente, viu o São Paulo ganhar 2 Mundial, 92, 93, comemorando. E depois o cara sai e tá lá dando passe pro 3º Mundial do time do seu coração que você tá torcendo. É uma coisa que só é Deus. Só Deus para proporcionar isso para você, não tem outra coisa. E eu fico muito orgulhoso, porque eu tinha 20 anos quando eu fui bicampeão mundial, né, com o São Paulo. E depois, aos 32, 12 anos depois, eu consegui mesmo, depois de 12 anos, a persistência, a luta diária, para a gente chegar, ter a oportunidade de novamente entregar ao torcedor aí a 3ª estrela vermelha, a 5ª estrela na camisa do São Paulo. Os jogadores passam, os diretores passam, os torcedores passam, mas o clube fica. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro,
Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Qual